Caros colegas, pediram-me para falar um bocadinho sobre um tema que eu acho que é interessante para todos, os incidentalomas, neste caso dirigido aos quistos pancreáticos. Como avaliar e controlar. É um facto que estamos num contexto pandémico e, portanto, com limitação de recursos e sobrecarga dos serviços, o que implica que haja uma necessidade cada vez maior de seleção criteriosa de exames, que é sempre de base necessária. Os incidentalomas, no fundo, são alterações, lesões que se detectam em doentes assintomáticos e sem alterações laboratoriais, mas que desencadeiam uma cascata de exames e até mesmo de intervenções com custos e riscos que é preciso pesar relativamente aos benefícios. E para isso vários grupos de trabalho foram já criados internacionalmente para estabelecer guidelines, recomendações e definir protocolos em termos da imagem que nos permitam fazer o seguimento e, no fundo, chegar ao nosso objetivo, que é uma medicina personalizada e dedicada a cada doente para esclarecer o seu problema. Este webinar é dedicado aos incidentalomas, lesões quísticas pancreáticas, podem ser outros tipos de incidentalomas, neste caso vamos falar só sobre as lesões quísticas pancreáticas. A prevalência das lesões quísticas pancreáticas ronda aos 2,5% e o uso generalizado de exames de imagem aumentou a detecção destas lesões. A maioria dos achados incidentais são lesões benignas ou tumores de baixo grau, contudo, as características morfológicas das lesões benignas e pré-malignas por vezes sobrepõem-se. E muitas destas lesões mantêm-se indeterminadas, sobretudo as de menores dimensões. E, no caso, qual é que é a relevância clínica? É que nós sabemos que, embora a maioria das lesões sejam efetivamente benignas, algumas delas têm potencial de malignizar e, portanto, são essas que nós queremos manter sob vigilância. Então, uma vez detectado, o que é que nós temos que fazer? Primeiro que tudo, caracterizá-las e depois saber como reavaliar como e quando. A TAC e a ressonância magnética são duas ótimas técnicas para caracterizar as lesões. Já vamos perceber mais adiante como. E, efetivamente, quando são detectadas estas lesões quísticas em exames para outros fins, podem ser desde a ecografia abdominal, TAC ou até uma ressonância para com outros objetivos, podemos ter pseudoquistos, estes são fáceis normalmente com uma história clínica de identificar, porque há antecedentes de pancreatite, os consumos, antecedentes de litíase ou de trauma, e mesmo as características de imagem com as lesões algo heterogéneas permitem-nos habitualmente chegar facilmente a esse diagnóstico, mas são sobretudo as lesões mucinosas, essas sim que têm um potencial de malignizar, que nós temos que vigiar. Há os outros quistos, que são os quistos serosos, que não têm potencial de malignização. Quando as lesões apresentam características típicas, que nos permitem com confiança dizer que vamos estar perante um cistadenoma seroso, não temos necessidade de fazer o follow-up, tal como nas restantes lesões. Uma lesão típica de um cistadenoma seroso será uma lesão habitualmente multiloculada. Se tiver a calcificação central, é muito característica e dá-nos alguma segurança em afirmar que é uma lesão que não necessita de um follow-up acrescido. E estas lesões só são intervencionadas habitualmente quando há sintomatologia, habitualmente por compressão dos órgãos adjacentes. Os tumores mucinosos são habitualmente uniloculares e podem apresentar calcificações, mas à periferia e, portanto, há algumas características que são tão típicas que nos permitem orientar num ou noutro sentido. Mas nem sempre é assim. Este foi um caso nosso, de uma mulher de 42 anos, jovem, com uma lesão com 2 macroquistos, que não permitia excluir um mucinoso e, portanto, foi biopsada e, afinal, era apenas um cistadenoma seroso e não necessitou de mais nenhum cuidado adicional. Mas, efetivamente, são estes mucinosos, neoplasias quísticas ou os IPMNs que nos preocupam e são esses que temos que vigiar.
Com a angio-RM, por vezes, conseguimos, como se vê aqui nesta imagem, identificar a comunicação com o ducto pancreático principal ou secundário e, nesse caso, podemos com alguma segurança afirmar que se trata efetivamente de um IPMN e necessita de vigilância. Assim, o relatório de imagiologia tem vários tópicos que tem que abordar, que deve abordar, nomeadamente a morfologia, pelas características que eu atrás vos mencionei, e a localização, que também pode ajudar-nos um bocadinho a pensar se é de maior risco ou não, nomeadamente os mucinoses habitualmente estão na cauda, embora os IPMNs também podem, tal como os serosos, localizar-se a nível da região cefálica. A dimensão é sempre o maior diâmetro que deve ser medido em plano axial ou coronal e deve ser assinalado no exame que é fornecido ao doente qual foi a imagem que foi escolhida para se fazer essa medição. Isto porque os segmentos são importantes e devemos medir da mesma forma e no mesmo local para podermos chegar a conclusões. Como já falei, a comunicação com o ducto pancreático principal é um critério importante e, se estiver presente, ajuda-nos a pensar, bem como a presença de características de suspeição ou elevado risco, que já vamos falar a seguir. O crescimento em exames de follow-up, os critérios são às vezes difíceis de ser uniformes, mas a ACR, que é uma das nossas referências, o American College of Radiology, estabeleceu que se as lesões são muito pequenas, de 5 milímetros, tem que ter um incremento de 100% para se considerar que cresceram, de 0,5 a 1,5, 50%, e superiores a 1,5 centímetros, basta 20% de maior eixo para considerar que cresceram. Outros critérios são as taxas de crescimento, nomeadamente ser superior a 2 milímetros por ano, que é um risco relativo, ou superior a 5 milímetros, que é um risco já mais elevado. Porque se sabe que os IPMNs que crescem com taxas de crescimento altas têm maior risco de malignização. A multiplicidade também nos ajuda a pensar, nomeadamente, que se possa tratar efetivamente de um IPMN multifocal, uma vez mais necessitando de seguimento. Nestes casos, devemos dizer que são vários, onde é que se localizam, mas a medição deve ser do que tem maiores dimensões. Como mencionei atrás, características de suspeição são estas, são associadas a risco aumentado de displasia de alto grau ou de carcinoma, lesões de mais de 3 cm, com parede espessa ou nódulo sem realce, e a dilatação do Wirsung, e aqui também de acordo com as guidelines variam um bocadinho, sempre menor do que 10 milímetros, mas podem ser consideradas a partir dos 5 milímetros, como já com algum grau de suspeição. Como falei, a taxa de crescimento também é importante e em algumas guidelines vem também acrescido o valor do CA19-9, que se estiver elevado também é um risco, uma característica de suspeição. As características de elevado risco, essas têm um elevado valor preditivo para malignidade e implicam logo uma caracterização histológica ou intervenção cirúrgica, e que são as que abaixo estão descritas, os componentes sólidos com realce, a dilatação do Wirsung superior a 10 ou igual a 10 milímetros, sem outra causa de obstrução, a dilatação de vias biliares ou a icterícia secundária à lesão quística da cabeça do pâncreas e, obviamente, a existência de adenomiolas regionais. Eu escolhi duas recomendações internacionais que são do ACR, do American College of Radiology, e do grupo de estudos europeus, porque, apesar de parecidas, têm as suas diferenças e é interessante evidenciá-las. De qualquer forma, a idade, a esperança de vida e a existência ou não de comorbilidades são, obviamente, determinantes na tomada de decisão entre a vigilância ou o tratamento, e basta existir um ou mais fatores de risco elevado destes que eu mencionei atrás para que seja escolhido o tratamento cirúrgico, preferencialmente precedido pela caracterização histológica por BAFS guiada por ecoendoscopia. Assim, de acordo com as recomendações da ACR, eles consideram lesões quísticas incidentais apenas se realmente são indivíduos assintomáticos, portanto não há nem alterações laboratoriais nem sintomatologia associada, e por defeito definem-se todos os quistos incidentais como mucinosos, excepto os que têm estas características típicas que nos permitem pensar que são cistadenomas serosos ou aqueles que já foram biopsados e têm comprovadamente por aspiração sabido que não são efetivamente mucinosos. E aqui entra uma diferença das guidelines que nós tínhamos anteriormente, que é o período longo de follow-up. É sabido que os IPMNs podem manter-se estáveis durante os primeiros 5 anos e depois começar a ter taxas de crescimento,
e, por isso, a ACR recomenda que, efetivamente, haja um follow-up mínimo de 10 anos, se o doente tiver menos de 80 anos na data de início do diagnóstico. E assim, é, portanto, essencial termos exames prévios para comparar, porque, obviamente, mesmo que eu vá buscar um exame que não tem nada a ver com o caso e consiga identificar a lesão lá mais atrás, já posso contar esse exame como exame inicial e contar os anos de follow-up a partir daí. A única exceção são as lesões muito pequenas, os tiny spots, que se têm menos de 5 milímetros e que aqui a ACR sugere a reavaliação passados 2 anos e se estiverem estáveis, se mantiverem estáveis, pode-se parar esse seguimento. Claro que qualquer aparecimento de características suspeitas ou alto risco justifica a caracterização histológica. Só para vos dar uma orientação rápida, a ACR só utiliza critérios imagiológicos para a decisão do que é que se vai fazer a esse doente e estabelece 2 grandes grupos, doentes com mais de 80 anos, e aí só os divide de acordo com o tamanho, lesões superiores ou inferiores a 2,5 cm, faz um follow-up que reduz se houver crescimento ou para aos 4 anos se não houver crescimento. Se houver crescimento ou características suspeitas, é para biopsar. Nos doentes com menos de 80 anos, a estratificação é maior, divide as lesões de acordo com o tamanho, menores a 1,5 cm, entre 1,5 e 2,5 ou superiores a 2,5 e de acordo com o que se vai encontrando, e não vou detalhar isto tudo porque não tem interesse para a comunicação presente, mas que podem ver no artigo base, assim se vai reduzindo ou aumentando os timings de follow-up ao longo do tempo, sempre parando apenas se já tivermos no mínimo 10 anos de follow-up. O grupo de estudos europeu não se utiliza só das características de imagem, vai utilizar outros critérios e como indicações absolutas para a cirurgia acrescenta a existência já de uma citologia, obviamente, mas características clínicas, a icterícia associadas ao tumor, obriga a uma opção cirúrgica. Claro, se o doente tiver condições de ser operado. Todos os que não tenham condições são excluídos do follow-up automaticamente. Mas os que tenham, temos que ter em conta estas indicações absolutas ou relativas. Como relativas, acrescentam também o CA199, que se for superior ou igual a 37 unidades por mililitro é suspeito, bem como o início inaugural de diabetes ou um quadro de pancreatite aguda associado ao IPMN, também são tidos como indicações relativas. Neste caso, eles dividem então em 2 grandes grupos, os que não têm indicação para cirurgia, não têm nenhum destes critérios e são seguidos sem 6 meses no primeiro ano, passando depois a ser um seguimento anual. Se houver surgir algum critério destes, entretanto, se forem dos relativos, se houver comorbilidades, e aqui é o que faz a diferença nos doentes com critérios relativos, se houver comorbilidades que justifiquem ponderar um atraso da cirurgia ou da caracterização histológica, pode-se diminuir, encurtar novamente para os 6 meses o follow-up, e se houver 2 critérios, então aí tem indicação cirúrgica. Caso surja alguma dos indicadores absolutos, esses sim implicam, se houver condições cirúrgicas, que se faça imediatamente a opção pela cirurgia. Estes critérios são diferentes do ACR porque fazem um follow-up para toda a vida, enquanto houver condições cirúrgicas. Portanto, essa é assim a grande diferença também para o ACR. O follow-up dos IPNNs para este grupo de trabalho é idêntico para os tumores mucinosos e se tivermos quistes de natureza indeterminada, é o tamanho de mais ou menos do que 1,5 cm. Se estiver estável durante 3 anos, pode reavaliar a cada 2 anos. Se for superior a 1,5 cm, inicia com 6 meses e depois anualmente. Mas esta é a grande diferença, é para toda a vida. Portanto, estes kits são para avaliar de acordo com este grupo de estudos para toda a vida. A reter de tudo isto, a acuidade, quer de ataque, quer da ressonância, é baixa para pequenas lesões, na distinção entre as neoplasias quísticas pancreáticas e os quistes não epiteliais e não neoplásicos. E também é baixa para a conexão com o sistema ductal,
embora entre as duas seja superior à ressonância magnética. Assim, a ressonância magnética é o exame de eleição para o seguimento destes doentes, até porque, como já vimos, vão ser follow-ups muito prolongados e a TACT, sendo um exame com radiação ionizante, deve ser evitada, embora possa ser utilizada para o estudo inicial. Também por ter maior sensibilidade para a detecção dos pequenos nódulos e septos e para a comunicação ductal, a ressonância é realmente o exame de eleição. Não me canso de realçar, a informação clínica e o acesso a exames anteriores é essencial nestes doentes para a tomada de decisão radiológica, nomeadamente até não só no follow-up que deve ser sugerido pelo radiologista, mas também para estabelecer o protocolo na data de que estamos a realizar o exame. Se estamos a seguir um doente destes já há vários anos e, como viram, o critério de crescimento ou taxa de crescimento é o mais importante, nós podemos evitar injetar contrastes a estes doentes se a lesão se mantiver com idênticas características de imagem. Portanto, isto também é uma situação que é importante e daí os exames anteriores serem sempre essenciais. Como falámos, o intervalo de reavaliação é variável, entre 6 meses a 2 anos. Quanto maior é a lesão, menor é o intervalo e se isso demonstra crescimento, temos novamente que diminuir esse intervalo de reavaliação. Sempre que haja alterações das características, com características de suspeição ou de alto risco, impõe, independentemente do crescimento, a realização da econdoscopia com a citologia ou a cirurgia direta. Isso depende também um bocadinho da opção do grupo de trabalho em causa. E é tudo o que tinha para vos falar sobre este assunto, espero que tenha sido útil.